Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Jeú é ungido para ser rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote Gileade. Leve este jarro de azeite e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou: ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei! Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias, de Judá, se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e o seu soldado chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. A morte de Acasias. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também! E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do seu senhor! Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí! Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos.
Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Uma vida dedicada a Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus, que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Bênção. Que a graça de Deus esteja com vocês. Oséias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel e no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois Gomer deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: ponha na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não o perdoarei. Mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor, seu Deus, os salvarei. Porém não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerra e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse a Oséias:
Ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. A futura grandeza de Israel. Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse, vocês não são o meu povo, ali ele dirá, vocês são os filhos do Deus vivo. Os povos de Judá e de Israel se unirão, e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico. Como será grande esse dia, o dia de Jezreel! Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Peço que o teu amor me console, como prometeste a mim, este teu servo. Tem compaixão de mim e eu continuarei vivo, pois gosto de pensar na tua lei. Que os orgulhosos fiquem envergonhados, pois me acusam com mentiras. Mas eu meditarei nos teus ensinamentos. Que venham para o meu lado os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos. Que eu obedeça completamente aos teus mandamentos e não sofra a vergonha do fracasso. Os teus mandamentos merecem confiança. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste. E eu pergunto, quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos, que não obedecem à tua lei, cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. A tua palavra dura para sempre. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer aos teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei nas tuas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei!